Eu quero falar sobre um tema hoje muito importante, e eu vou falar sobre honra, amém? Diga assim, honra é um princípio bíblico. Então eu vou falar hoje sobre a honra e a bênção de Deus. Diga comigo, a honra e a bênção de Deus. E aí eu vou estar citando várias histórias, não vou me prender apenas a um texto, porque existem vários textos na Bíblia onde fala-se sobre honrar. Por exemplo, honra ao Senhor com os teus bens e as primícias da tua casa. Por exemplo, também, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Honre ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Então nós temos várias palavras de honra. Honra, por exemplo, ao teu patrão e dele a devida hora. Então a palavra honra, ela está inserida, se você for analisar, em todo o contexto da sociedade, mas principalmente o da família. E todas as vezes que você ver a palavra honra na Bíblia, honra no original significa kabad. Kabad, no original, no hebraico, ok? Quando eu falo no original, é no hebraico, significa kabad. Então significa abençoar. Então honra significa abençoar. Diga comigo assim, estende a sua mão assim, ó. Diga assim, honra significa abençoar. Então geralmente, às vezes falamos para a pessoa, olha, eu te abençoo, vá em paz, ou eu te abençoo, volte em paz da sua viagem. Então isto é honra. Então a palavra hebraico para honra é kabad, o substantivo é kabod, né? O que significa kabad em hebraico, pastor? Significa peso. A palavra em hebraico, a tradução da palavra no hebraico significa peso, ou seja, ser pesado, dar o peso. Então quando você está honrando alguém, você está dando peso àquela pessoa, amém? Quando você está honrando a Deus, você está dando peso, toda a glória a Deus. Então honra significa dar peso a algo ou principalmente a alguém. Então quando você diz que você honra o Senhor, você está dando peso à sua presença e à sua palavra. Então nós jamais podemos chegar diante de Deus de uma forma irreverente, mas com reverência, dando a Ele a honra da presença, dando a Ele a honra da sua palavra, da sua glória, né? Então, a mesma coisa quando damos atenção, por exemplo, aos homens. Por exemplo, quando você dá atenção para a sua esposa, os maridos aí estão dando atenção à sua esposa, então você está dando peso a ela. Por quê? Porque a esposa tem a honra na casa, amém? Então você, esposa, quando você está ouvindo o seu marido, quando você está dando toda a atenção a ele, significa que você está dando a ele a honra. Você está atribuindo peso, ele é seu marido, é seu esposo, né? Os filhos também a mesma coisa, quando o pai está ouvindo os filhos com atenção, ele está entendendo o que está acontecendo na vida dos filhos, ele está orando pelos filhos, está abençoando a vida dos filhos. O que esse pai está fazendo? Ele está dando peso à vida do filho, ele está dando honra à vida do seu filho. Então, é muito importante nós entendermos que nós estamos honrando a Deus o tempo todo e nós estamos honrando as pessoas, amém? Quantos entenderam até aí? Quem não entendeu, levanta a mão aí, vou pregar de novo. Todo mundo entendeu, aleluia. Não entendeu mesmo? Eu prego de novo. Acabou de chegar. Então, kabad significa abençoar. A palavra kabad no original significa abençoar, atribuir peso a alguém,
por exemplo, nós temos aqui pastor Domingos, pastora Sônia, e a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos líderes, para que eles façam um trabalho muito bem, com muita alegria e não gemendo. Então, quando você está tratando eles bem, quando você quando você os honra, você está atribuindo peso a eles. Você está dando peso, né, aos seus pastores, atribuindo peso ao pastor da igreja. Então isso é importante para todos nós. Nós devemos honrar a todas as pessoas, tá? E aí, mas e do contrário, pastor? Do contrário existe a bênção e também existe a maldição. Toda vez que você ver a palavra maldição ou amaldiçoar na Bíblia, o original no hebraico significa kalau. Diga comigo assim, kalau. Você vê que a palavra já não é muito bonita, né? Obrigado. Parece que fica quieto. Cale-se. Né? Por outro lado, a palavra, uma das palavras no hebraico para a maldição é kalau. Mas também ela significa, você sabe o que significa a palavra amaldiçoar no original? Traduzindo kalau, significa desdenhar de alguém. Desdenhar, alguém já desdenhou de você alguma vez? Se alguém, as pessoas não sabem que elas estão amaldiçoando alguém quando ela está tratando ela com desdém. Ninguém passa isso pela cabeça, quando alguém está ali tentando chamar a sua atenção e você está assim, como quem não quer, isso aí, meu Deus. Não passa pela sua cabeça que você está amaldiçoando, mas a tradução de desdenhar também significa fazer pouco caso. Alguém já fez pouco caso de você? Isso é algo do ser humano, né? Nós já aprendemos assim desde criança, desdenhar as pessoas, a destratar as pessoas, né? Então a palavra é traduzida muitas vezes como maldição. Então amaldiçoar também é estimar pouco. Como que é, por exemplo, estimar pouco? Você tem ali o seu pai, e o seu pai está falando algo para você, ensinando você, e o filho está assim, sim, está com fone no ouvido, está no celular. Não, beleza, eu já sei disso aí. Então, estou citando só alguns exemplos aqui para você. Então, com essa atitude, o filho está estimando pouco o pai. E a mesma coisa pode ser do pai com o filho. Por exemplo, essa semana a Maria Luísa chegou em casa e queria conversar. Ela iniciou a conversa com a mãe, com a Cícera. Começou a conversa. E aí depois logo bateu o sono e ela veio conversar comigo. E aí nós ficamos conversando quase que a noite toda. E ela começou a querer tanto a minha atenção que eu tive que dar toda a atenção necessária que ela precisava. Por quê? Porque ela precisava ser ouvida. Então, quando eu estava dando atenção para ela, eu estava estimando ela. Eu não estava atribuindo pouco valor, eu estava atribuindo muito valor. Porque ela precisa ser ouvida, ela precisa ser honrada. Então, as mulheres são assim, né? Ela começou com a mãe e terminou com o pai, que as mulheres falam bastante. Se fosse filho, já ia direto ao ponto, resolvi em 5 minutos, né, pastora? Não é assim? Resolvi em 5 minutos. Mas como é mulher, é uma noite toda para falar e para conversar. Né? Então, quando você não dá a devida atenção ao seu filho, é calau. Você está fazendo pouco caso. E aí não passa pela sua mente assim, nossa, eu estou amaldiçoando meu filho. Não passa isso pela sua cabeça. Mas é isso que vai acontecer. Você sabe por quê? Porque se você não der atenção a ele, se você não der honra ao seu filho, ele vai procurar essa atenção em algum lugar. Ele vai procurar essa atenção no diabo, ele vai procurar essa atenção nos pseudo-amigos que estão por aí, que vão levar ele para o mau caminho, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É assim que a Bíblia fala. Então, nós precisamos estar atento a tudo isso. Então, certamente eu e você nunca pensamos assim, nossa, não, mas eu não, longe de mim amaldiçoar meus filhos, meu cônjuge, né? Mas nós fazemos isso quando nós atribuímos pouco valor. Quando nós tratamos com desdém. A pessoa está ali querendo a sua atenção e você está tratando de qualquer forma, né? E a gente precisa mudar isso, porque isso é da gente.
A gente já foi treinado assim desde criança. Você sabia? Que desde quando você nasceu, talvez alguém já tratou você com desdém. Ele não sabia que estava amaldiçoando a sua vida. Mas digamos que quando você nasceu, eu conheço uma história, uma criança, que quando ele nasceu, o tio estava lá, foi ver a criança. Olha só essa história, presta bem atenção. O tio foi lá ver a criança, quando ele olhou, o pastor assim, olhou a criança, falou assim, nossa, mas essa criança é bem feio. E era o sobrinho dele, que tinha acabado de nascer. Mas essa criança é bem feia demais. Olha só. Então a gente já nasce sofrendo essas coisas. E aí a gente vai praticando, vai crescendo e vai praticando. Por quê? Porque a sociedade não tem uma prática de cultivar a honra. É normal, isso acontece em todos os meios. Você pode entrar em qualquer casa, você pode encontrar em qualquer lugar. Você não vai ver ninguém na hora do almoço, por exemplo, na hora de servir, dizer, não, serve aqui meu amor primeiro, toma aqui o prato, você tem um lugar. Serve primeiro, a gente vai depois de você. Você não vai ver isso em muitos lugares. Você não vai ver. Por quê? Porque não há a cultura da honra. Tá? Então houve uma ocasião, por exemplo, lá em Marcos capítulo 11, né? Que o Senhor amaldiçoou o quê? A figueira. A figueira, né? E ele amaldiçoou a figueira, né? Ele apenas disse assim, ele não disse assim, olha, eu te amaldiçoo, figueira. Ele apenas disse assim, ó, nunca mais alguém coma fruto de ti. Então muitas vezes a gente não percebe, você não sai dizendo assim, eu te amaldiçoo meu filho, eu te amaldiçoo minha mulher, eu te amaldiçoo, pastor, eu te amaldiçoo. Não, você não imagina isso. Mas com as atitudes você está dizendo, ó, nunca mais saia fruto de ti. Eu não me importo com o fruto que sai de você. Eu não me importo com você. Então nós temos que estar muito atentos, porque a palavra bênção e maldição é muito sério. E é muito sério isso que eu estou pregando aqui para você, nessa noite, nesse dia, né? Então, nós precisamos estar atentos. E o que aconteceu com aquela figueira? Nunca mais ninguém comeu fruto dela. Então, tudo que nós abençoamos ou amaldiçoamos, cresce. Quando você abençoa, há crescimento. E quando a gente amaldiçoa, o que acontece? Seca. O relacionamento do filho com o pai vai secando, ele vai procurar no mundo. Percebe? Seca. O relacionamento do marido e da mulher, não vai atribuindo valor a outro, conversa pouco, não olha mais, né? Não cultiva mais o casamento. Daqui a pouco o que vai acontecer? Não vai comer mais nenhum fruto o casal. Por quê? Porque vai distanciando, muitas vezes acaba até em divórcio, briga, violência física, violência moral, psicológica. Tá? Então tem uma série de coisas que estão acontecendo por aí. Por quê? Por causa disso. Então a gente precisa estar muito atento. Então qual é o primeiro princípio sobre honra e a bênção de Deus? Tudo que é abençoado se multiplica. Diga comigo assim, tudo que é abençoado se multiplica. Então tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você dá atenção, tudo aquilo que você atribui peso, é aquilo que você abençoa. É assim que funciona a nossa vida. Então tudo que você abençoa vai se multiplicar. Qual que é o texto bíblico, pastor? É interessante que Lucas, quando fala da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ele cita de uma forma, mas Mateus, ele acaba esmiuçando melhor essa palavra. Então quando o texto diz que o Senhor pegou ali os 5 pães e 2 peixes daquele menino, que estava com a merenda, ele ia merendar aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mas ele ofereceu para a multiplicação. Então o texto diz que o Senhor pegou aqueles pães e aqueles peixes, e ele disse o quê? Está abençoado. Ele abençoou os pães e os peixes. O que aconteceu depois que ele abençoou os pães e os peixes? Lucas diz que ele deu graças, mas Mateus diz que ele abençoou. E o que aconteceu? Houve multiplicação dos pães e dos peixes, e milhares de pessoas foram alimentadas naquele dia. Então, por isso a Bíblia diz, olha, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca, porque da sua boca, da sua língua, provém as bênçãos e a maldição.
Então, quando nós abrimos a nossa boca, é melhor atribuirmos bênção, aleluia, glória a Deus, em tudo que falamos, ainda que você não diga a palavra, eu abençoo, né? Mas fale palavras boas. Então, tudo isso é muito bom, liberamos bênção quando damos atenção. Ao que você tem dado atenção? Né? A palavra de Deus diz em Êxodo 20:12, que você deve honrar seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Tá? Então, quando um filho faz isso, ele está dando peso ao pai e à mãe. No entanto, em Deuteronômio 27:16 diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Olha só como é séria essa palavra. Então, maldito é aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, ou seja, não vai colher coisa boa. Então, pai e mãe a gente tem que honrar, e não só quando é solteiro, casou tem que continuar honrando o pai e a mãe. Tem que continuar participando da vida deles, tem que continuar abençoando a vida deles, tem que continuar presente na vida deles em todos os momentos. Aleluia! Glória a Deus! Então isso é muito importante. Importante também a gente ter na ótica de que muitas vezes nós damos aspectos negativos. Por exemplo, quando nos relacionamos com o cônjuge. É incrível isso, a pastora Sônia sabe, a pastora prega muito sobre palestras de casais. Muitas vezes nós não vemos coisas positivas na vida da pessoa, mas vemos um monte de coisa negativa. Eu lembro do pastor Domingos sempre contando a história daquele casal, né, que a mulher estava reclamando do marido, meu marido faz isso, e aí a pastora perguntou, mas você não viu alguma coisa boa no seu marido? Aí ela começou a pensar, começou a aparecer algumas coisas, né? Mas muitas vezes nós damos mais peso aos aspectos negativos da pessoa. E aí a gente se relaciona com as pessoas e o relacionamento não vai dando certo, sabe por quê? Porque você vê as partes mais negativas e não vê as partes positivas. Então tudo que você abençoa ou amaldiçoa vai crescer. Então se você relaciona com o seu cônjuge no aspecto negativo, a negatividade vai crescer no seu casamento. Vocês vão cada vez mais brigar. Sabe por que tem um monte de briga no casamento? Porque está relacionando com base nos pontos negativos. Quais são os pontos positivos do seu cônjuge? Aí a gente até para pensar, fica cri, 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 cri. Sabe por que fica assim? Porque muitas vezes nós puxamos mais para o lado negativo do que positivo. A mesma coisa para os nossos filhos. Se a gente dissesse qual é a qualidade do seu filho, você fica uns 10 minutos pensando, mas se for negativo, você responde em 30 segundos. É incrível isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então que possamos colocar a nossa atenção naquilo que é positivo. Dessa forma, nós abençoamos o positivo. E o positivo na vida do seu cônjuge, o positivo na vida do seu filho, o positivo na vida da sua liderança, do seu pastor, do seu patrão, vai crescer e vai te abençoar. Aleluia! Presta bem atenção nessa palavra, Deus está falando com você aqui, que está me ouvindo aqui nessa noite ou pela internet. Então muitas pessoas, por exemplo, elas procuram descobrir, né, tem até o seminário da mulher virtuosa, né, pastora Sônia, lá de Provérbios capítulo 31, e fica todo mundo lendo o texto, e pesquisa, e procura os teólogos para saber qual que é o segredo da mulher virtuosa, né, o seu marido diz que ela a louva, diz que ela é ditosa, né, os filhos a elogiam demais, né? O marido diz, olha, ela sobrepuja todas as outras, aleluia. Sabe qual que é o segredo da mulher virtuosa? É o elogio. É o elogio. Percebe como o marido fala aqui da esposa? No texto, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando ele está elogiando aquela mulher, ele está abençoando a vida dela. Ele não fala dos defeitos dela, e ela deve ter bastante defeitos, porque todos nós temos defeitos. Mas o que ele fez? Ele exaltou as partes positivas dela. Em outras palavras, ele colocou ela no céu. A gente tem que aprender a fazer isso com as nossas esposas. Nós temos que aprender a fazer isso com os nossos maridos, com os nossos filhos, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante para nós, para a nossa... não só para sobrevivermos, né, mas para vivermos com abundância na terra, os princípios espirituais de Deus. O segundo princípio sobre a honra e a bênção de Deus é: escolha olhar para a realidade do céu. Diga assim, eu preciso olhar mais forte, diga assim, eu preciso olhar
a realidade do céu. Aleluia. Presta bem atenção em uma coisa. Quando você fala o tempo todo daquilo que o diabo está fazendo contra a sua vida, você está gastando mais tempo com o diabo do que com Deus. Então nós não podemos dar o louvor a Satanás, né? Quando você faz isso, quando a pessoa fala assim, essa semana o diabo tentou comigo, e ele fez isso, ele passou a rasteira, e você quase não escuta ela falando de Deus. Sabe o que é quando a gente está assim? Significa que você está na realidade da terra. Você está olhando só para as coisas da terra, esqueceu da realidade do céu, esqueceu das promessas bíblicas da palavra de Deus, esqueceu das promessas escritas na Escritura Sagrada, aleluia. Então presta atenção, quando você ignora as promessas de Deus na Escritura, você está dizendo, olha, eu não quero as promessas de Deus, eu estou louvando mais o que o diabo está fazendo contra mim, do que aquilo que Deus está fazendo a favor. Gente, a gente precisa entender isso. Então você está fazendo, quando acontece isso, você está fazendo pouco caso da palavra de Deus que é ministrada na sua vida, aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o mundo é o sistema corrupto de Satanás, aleluia, glória a Deus. Então isso é bem exemplificado, por exemplo, quando enviaram os 12 espias para olhar a terra de Canaã, a terra prometida, né? Então esses espias percorreram toda a terra durante 40 dias, e eles foram enviados não para definir, não para como conquistar a terra, mas para ver as riquezas que tinha lá. Então foram enviados quantos espias lá? 12 espias foram enviados para aquele lugar. E aí quando eles voltam, 10 voltam de que forma? Incrédulo. Olhou tudo que tinha de ruim na terra, chegaram, disseram uma lista, eu nem tenho como falar a lista por causa do tempo, a minha pregação precisa ser rápida aqui para você hoje, mas eles falaram tudo que tinha de ruim lá na terra. Mas e os outros dois? Josué e Calebe, aleluia, né? Eles estavam ali, né? E o que aconteceu? Eles olharam as coisas boas, eles disseram, essa terra vai dar certo. Vai dar certo, nós podemos entrar lá, vai ser bênção, nós vamos conquistar, bora lá, estou animado, vamos embora. Sabe aonde que eles estavam? Eles estavam olhando a realidade do céu, eles estavam olhando para as coisas de Deus, eles estavam olhando para a promessa da palavra, porque havia uma promessa que eles conquistariam uma terra abençoada, que mana leite e mel. Aleluia. Então Josué e Calebe olharam para a realidade do céu, eles creram na promessa de Deus, e os outros espias olharam para a realidade da terra. Eles são os famosos realistas. Você conhece algum realista? Não levanta a mão. Você já foi realista alguma vez? Eu já fui realista alguma vez, mas a gente precisa de abandonar isso. Sabe por quê? Porque o realista sempre está de olho por aqui. Sempre está de olho por aqui. Se alguém falar assim, não, nós vamos ganhar 100 almas daqui 6 meses. Fala, 100 almas aqui em Cuiabá, difícil demais. Está entre os 10, está entre os 10, só vê as coisas ruins. Mas se alguém falar para você, nós vamos ganhar 100 almas em 6 meses, nós vamos batizar 100 pessoas. Fala, rapaz, 100 não, mas se nós juntar mais um pouco, botar um pouco mais de peso, um pouco mais de honra a Deus, nós vamos batizar 200. Glória a Deus. Então nós precisamos olhar para as coisas que vêm do alto. Então despreze o diabo e glorifique a Deus. Exalte mais o que Deus está fazendo do que a perseguição de Satanás sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque isso vai ser o resto da vida. Vai ser o resto da vida. Pode ler até lá em Apocalipse, ele vai estar lá enchendo a paciência de todo mundo. Tá? E o terceiro princípio sobre a honra e a bênção de Deus. Coloque a sua atenção total em Cristo, aleluia. Diga comigo assim, eu vou colocar a minha atenção em Cristo. O que é isso? Você precisa prestar atenção no que Deus já lhe deu. A quantos Deus tem dado algo aí? Então presta atenção nisso, presta atenção no que Deus está fazendo, e não no que você ainda não tem. Presta atenção naquilo que Deus já te deu. Olha só, e como que é interessante essas coisas, né? Eu estava pensando, estava conversando essa semana, e eu acho que foi com a Malu, foi com alguém aqui da igreja, né?
E o meu sonho, quando eu cheguei, era menino, novo, né? Andando de bicicleta. E meu sonho, pastor Paulo, era ter um Corsa Classic, igual do pastor Domingos. Aqueles Corsa, aqueles carros. E o meu sonho era ter um Corsa Classic. Aí eu falei para a pessoa assim: irmão, eu já estou andando um Toyota Etios, para mim já passou. Já passou, já alcancei muito mais do que aquilo que eu estava pedindo ou pensando. Quando eu vi os irmãos chegar, aquele barulhinho do Corsa Classic, naquela... Eu falei: rapaz, um dia eu vou ter um carro, vou entrar aqui no par da igreja fazendo esse barulhinho aí. Fazendo esse barulhinho aí. Parecem coisas pequenas, mas são sonhos. Sabe, William Carey disse que o sonho é o combustível da alma. Você só vai conquistar se você sonhar. Se você não sonhar, você não conquista nada. Você precisa ter um sonho, precisa ter um projeto, tudo nasce com um sonho, né? Então, eu gosto da expressão bíblica sobre Salmos, né? Quando o salmista sempre se porta a Deus, ou ele fala sobre Deus, sendo o Senhor aquele magnificador, ou seja, aquele que é supremo sobre tudo. E aí nós precisamos aprender a ignorar e dar as costas para aqueles que são negativos, né? Que dão sempre ênfase naquilo que o diabo está fazendo. Foi exatamente o que Davi fez em 1 Samuel capítulo 17, versículo 30. Os irmãos conhecem essa história. Quando Davi chega para derrubar o gigante, aleluia. O que é que acontece? Quando ele chega lá, Eliabe, o seu irmão, já disse para ele: você é um presunçoso, Davi, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Olha só as palavras que Eliabe desferiu sobre ele, né? Estou falando quase como um policial aqui na entrevista, né? Desferiu um golpe, né? Então ele desferiu uma palavra, ele falou uma série de palavras negativas, mas o que Davi fez? Davi deu as costas para ele. E continuou olhando para quem? Para o Senhor. Continuou seguindo o caminho que ele precisava seguir, né? Então ele não discutiu, ele não desdenhou do seu irmão, ele apenas colocou a sua atenção na recompensa para quem matasse o gigante. Ei, ó, tinha din-din envolvido, ia casar lá, né, com a filha do rei, ia ter uns din-din lá, não ia precisar pagar mais imposto. Ei, irmão, IPTU nunca mais, IPVA, entendeu? Esses impostos que você paga nos produtos que você compra, está tudo embutido lá, acabou, não ia ter mais não, tá? Então Davi estava de olho o quê? Na recompensa. A gente precisa estar de olho na recompensa, e a nossa recompensa será dada quando estivermos com o Senhor. O Senhor vai dizer para você: vem aqui, minha filha, recebe o seu galardão por aquilo que você fez. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então magnificar significa tornar maior, ampliar, aumentar. É como se você colocasse uma lupa e aquilo que estava muito longe está muito perto. Aleluia. Então isso significa colocar uma lente de aumento para que você possa ver aquilo que Deus está fazendo. Tudo que você valoriza, você honra e dá peso. O que você tem honrado? O que você tem dado peso? O que você tem dado lugar na sua vida? É isso o que está acontecendo com você. O que você está honrando, ou talvez trazendo maldição para a sua vida, ou amaldiçoando outras pessoas, sem nem dizer a palavra. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a vida cristã é um grande desafio, e o desafio é o quê? É a nossa transformação. Então desconfie, se você aceitou a Cristo, entregou a vida para Jesus, e está uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos do mesmo jeito. Começa a desconfiar, né? Se a sua mulher está falando que você tem que mudar no negócio que você não está mudando, começa a desconfiar de você mesmo. Começa a dizer: olha, já não é só ela que está falando, já tem uns 3 que falaram, né? Então entra numa transformação positiva na sua vida, verifica o que está acontecendo. Talvez está faltando você honrar mais pessoas, né? Talvez você está achando que está honrando tanto Deus e desonrando várias pessoas na sua vida. Avalie isso hoje. Então, tudo que você valoriza, honra, você dá peso, é prioridade na sua vida. Coloque sua atenção no Senhor. Quando você contempla em fé, você se torna um com Ele. Aleluia. E aí ninguém pode parar a gente. Você vai estar sempre vendo coisas de fé. Então, e você vai ser elevado acima das circunstâncias, como Davi foi.
Davi olhava acima das circunstâncias. Não, mas ele já está aqui, ó, há vários dias, está afrontando todo mundo aqui. Mas o que ele disse? Ninguém vai afrontar o Deus de Israel. Eu vou contra ele no nome do Senhor, e ele será morto. Ele disse, olha, eu vou cortar sua cabeça e vou dar hoje para as feras. E diz o texto que Davi foi lá, cortou a cabeça, né, com a espada do gigante, e ele chegou na cidade. Depois ele chega, você pode ler o texto no final, ele chega com a cabeça do gigante na cidade, mostrando aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o tamanho do meu músculo? Franzininho, Davizinho, magrinho, mas vocês estão vendo o tamanho do poder do meu Deus? Era isso que ele estava falando. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O gigante estava zombando de Deus, mas quando a gente está atento àquilo que Deus quer fazer, e naquilo que Deus quer nos usar, então nós somos o melhor instrumento da terra, porque, como já disse o pastor Josenir aqui domingo passado, o melhor instrumento é aquele que é usado, e usado com honra, como Davi foi, como outros foram, como os 2 espias foram, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Então, você vai ser elevado acima das circunstâncias, mesmo nos dias mais difíceis. Uma tal dignidade e realeza do rei vem sobre você, e ele te eleva acima dos ataques do inimigo. O inimigo está ali, está contra-atacando você, está mandando mísseis, está mandando seta sobre a sua vida, e você está aqui, igual o domo de ferro, né? Você sabia que Israel tem um sistema de defesa? Quando os inimigos mandam os mísseis, eles acionam o domo de ferro, e o domo de ferro vai só interceptando os mísseis que vão cair sobre Israel. Aleluia! Sabe por quê? Porque eles são um com o rei. Porque essa tal da dignidade da realeza está sobre eles ali. Deus tem um compromisso com o seu povo, na onde eles estiverem, não só em Jerusalém, mas aos gentios, ao qual foi pregada a palavra, e chegou até nós, e hoje eu e você somos filhos de Deus, e se o ataque do inimigo vier, o domo de ferro de Deus está nos protegendo. Aleluia, nós estamos com Ele até o fim, e não importa o que aconteça, nós somos dele para a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero encerrar aqui a minha participação, falando sobre a honra e a bênção de Deus. Então, qual palavra você está mais usando na sua vida? Kabad, abençoar, ou Kalal, amaldiçoar? Qual palavra você está usando? E às vezes você não está usando nem essa palavra, mas você está usando as atitudes que eu falei para você. Então, se você está usando as atitudes, por exemplo, de desprezo, você está usando Kalal. Você está trazendo maldição sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua vida como líder na igreja, né? Então a gente precisa estar atento a isso aí, porque tudo que você abençoa ou amaldiçoa, se multiplica ou seca. Então cuidado com as suas palavras, como estão as suas palavras, e escolha olhar para a realidade do céu. Pare de olhar negativo, isso é uma batalha, irmãos. É uma batalha. Então eu confesso para você, às vezes eu passo por batalhas como essa, né? Quantas vezes a minha família falou, não, você precisa olhar melhor, você precisa ver as coisas positivas. Isso é uma batalha de todo ser humano. Porque vira e mexe o diabo quer convencer que você não vai vender, que você não vai conquistar, que não vai dar certo sua vida, seu casamento não vai dar certo, seu marido não tem o jeito, sua mulher não tem jeito, seu filho não vai converter, seu filho nunca vai ser aquilo que você gostaria que fosse. E Deus nem está ouvindo as suas orações não, que você está orando pelo seu filho e até hoje ele não mudou. Irmãos, toma cuidado com isso. Abandona isso, é melhor a gente abandonar, porque senão não vai dar certo. Então como está a sua vida nesse sentido aí? Você está olhando para a realidade do céu, ou você é o realista, né? Famoso realista. Você tem colocado toda a sua atenção em Cristo? Você está olhando e dizendo, Deus é maior que tudo isso. Deus é maior do que tudo aquilo que estamos pensando, ou que estamos passando. Tudo que você valoriza, você honra e você dá peso. O que você tem dado peso? O que você tem honrado? Quero convidar você para se colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus. E nós vamos orar, vamos agradecer a Deus nessa hora.